pessoas, boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Hoje vamos para a live 121 do Minhas Amigas. Vamos saber quem é o Greg. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, ele já entrou. Oi, Greg, já te chamo aí. A Daniela também já entrou. Deixa eu ver quem mandou aqui a solicitação. A Dani, vamos aceitar. Para Dani, vamos tentar aqui chamar o Greg. Greg. Boa noite. Opa, a Dani entrou. Chamei o Greg. Vamos ver se ele entra. E aí, Dani, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Aí, Greg entrou, então o Instagram noite. voltou normal. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Essa é a Daniela, Greg. A Daniela você não conhece ainda. Bom, nem eu você conhece, né? Não, só virtualmente, né? É verdade. Mas hoje a gente está aqui para conhecer você. Sim. Conta aí seu nome, onde você mora, quantos anos você tem, há quanto tempo você tem o diagnóstico. Vamos lá. Boa noite aí, todo mundo. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite para fazer essa live. Para quem não me conhece, meu nome é Gregory. Eu tenho 35 anos. Moro em São Carlos, São Paulo, interior. E eu tenho a esclerose múltipla, eu tive o diagnóstico em outubro de 2007. Então, esse ano eu completo 17 anos aí com essa doença, nossa amiga, né? Nossa eterna amiga e companheira. É Vai isso. ser para sempre nossa amiga e companheira. A gente tem que aprender a conviver com ela, porque é eterno. Exatamente. É isso. Você tem o mesmo tempo de diagnóstico que eu. Eu também fui diagnosticada em 2007. Olha só, que curiosidade, coincidência. E agora Só fazendo a que eu live fui diagnosticada em agosto. em agosto. Fala que eu te cortei. Pode falar. Não, eu só falei, olha só que coincidência, e fazendo a live juntos aí. A sua esclerose múltipla é a minha remitente recorrente, a sua também é? Era, mas agora ela já passou para secundariamente progressiva. Tá. A secundária progressiva. É. Entendi. Então, eu Você tá vivo... super bem, mas conta aí, eu tava vendo uma live sua que você viaja pra caramba. Já viajei mais. Agora com os filhos pequenos dificulta um pouquinho mais, mas a gente viaja sempre que pode, até para passear com as crianças, a gente gosta bastante. Eu sou casado, né? Eu sou casado há 10 anos já. Casei Nossa, mais tempo que eu. Eu casei em dezembro de 2014. Então, esse ano eu completo 10 anos, mas tô junto com a minha esposa há 18 anos já, que a gente namorou bastante tempo, depois casou. E eu tenho 2 filhos pequenos, a Pietra, de 6 anos, e o Paolo, de 3. Tudo Um casal, depois que legal. foi tudo depois do diagnóstico. Na verdade, o meu diagnóstico, nesse período que eu falei, eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu fiz administração, sou formado, né, em administração de empresas. Comecei a namorar a Maíra em 2006, um ano antes do diagnóstico, e a gente começou a faculdade juntos também, ela fez o mesmo curso que eu, e no segundo semestre da faculdade que eu comecei a ter dificuldades em enxergar a lousa.
Eu trabalhava de dia e à noite eu viajava para essa cidade vizinha, que é Araraquara, e fazia faculdade lá à noite. Aí teve um dia nesse período aí do segundo semestre, a gente estava numa aula lá e eu olhei para a lousa assim, a imagem demorava alguns segundos para vir para mim. Eu olhava lá o que estava Caramba. escrito e parecia tipo uma labirintite, assim, demorava alguns segundos para aparecer a imagem para mim. Aí achei que era cansaço, fui embora, né? A minha esposa voltou, namorada na época, voltou dirigindo. E aí no dia seguinte eu já comecei a investigar. Oftalmo, fui em tudo que é médico, oftalmo, otorrino, enfim, fui investigando tudo relacionado à visão, até que um dos otorrinos falou, ó, na visão você não tem nada, tá perfeito. Te indico a procurar um neurologista. E aí comecei a investigar, né? Fui na neurologista, eu fui numa neuropediatra na época, porque era a única que eu conhecia aqui da minha cidade, e ela já tinha me atendido quando eu era criança, questão de dor de cabeça, eu nem lembro por que que eu tinha ido nela. E aí ela falou, olha, provavelmente seja esclerose múltipla, a gente vai fazer alguns exames, e aí a gente volta a conversar. Aí eu fiz a ressonância, ela já meio que cravou assim de começo que era, e me indicou um colega dela de São Paulo, um outro neurologista. Aí eu fui para São Paulo, fiz aquela bateria de exames que vocês conhecem, líquor, ressonância Uhum. magnética, um monte, exame de sangue, enfim. Todos esses aí do começo eu fiz. E, e aí o médico começou o tratamento com a pulsoterapia e eu tive neurite óptica nos dois olhos. Foi meu primeiro surto. Nossa. E aí, investigando já, a minha perna esquerda também formigou inteirinha. Daí comecei a pulsoterapia, tudo mais, e aí conversei com o neuro e ele me deu a- essa notícia boa aí. Notícia. Exato. E assim que eu comecei a tratar. Que Aí, dureza. Te, afli- foi. te afligiu muito você ter a neurite nos dois olhos? Ah, foi bem difícil, porque eu não enxergava nada, porque ela dá o pico, né? Ela começa leve e tal e vai agravando. No pico, eu não conseguia olhar para as pessoas. Tipo, por exemplo, se eu tô aqui na sala e entrasse alguém aqui, eu ia ver um vulto. Tinha uma pessoa aqui, mas eu não conseguia focar a minha visão no rosto da pessoa, não enxergava nada. Entendi. E aí, com a pulsoterapia, comecei a tomar corticoide via oral também, e internei por 5 dias fazer a pulsoterapia, foi voltando já. A perna também, formigamento, enfim, foi voltando. Daí, no começo, o meu médico achou que pudesse ser, eu não vou lembrar o nome, mas é um tipo de esclerose que só dá uma vez, que ela é muito leve. E aí ele achou melhor eu não tratar ainda. Falou, vamos aguardar, porque pode ser que seja essa que só dá uma vez, não sei o quê. Não sei nem se é esclerose múltipla, essa doença É que ele estranho que você dá achou. uma vez. Ele me Nunca ouvi falar. eu não me recordo bem direito da conversa, porque na época eu fiquei muito tumultuado, né? A gente fica muito nervoso, Aham. É, nunca ouviu falar da doença tal, mas ele falou alguma coisa assim, que podia ser um tipo que dava só uma vez, algo do tipo. E aí achou melhor não me dar o medicamento ainda. Aí eu segui, acho que deu, não lembro se deu 1 ano ou 6 meses, eu tive outro surto. Daí eu comecei o tratamento com o medicamento convencional, que na época foi o Rebif, os interferons. Aí eu tomei a Rebif, Dani conhece bem, a Dani aí do seu lado conhece bem, porque ela toma o rebife. ela toma Eu Rebif, e tomo você tá Rebite bem com até ele? hoje.
Eu já tô há 15 anos com ele. E Nossa, assim, bastante. foi o primeiro medicamento, como você disse, né? Os médicos começam por ele, é um Uhum. protocolo antigo até, né? Que eles Isso. começam por ele e depois, se fosse o caso, ia aumentando. Mas o meu, graças a Deus, nunca precisou. Ai, que Porque maravilha. depois que eu iniciei o tratamento, eu não tive mais surto. Entendi. Se está estabilizado a doença, não tem por que É, mexer no medicamento, né? sim. Eu tomei o Rebif por, deixa eu pensar, uns 3, 4 anos. Aí eu tive novamente um surto, que foi de formigamento também. Começou no céu da minha boca e foi vindo para cá. Aí afetou, assim, no pico, né? Ficou tudo amortecido aqui, o lado direito do meu rosto. E Sim. aí eu tratava no HC aqui da região, que era Ribeirão Preto, na época, tomando Rebif. Só que eu tinha, com o Rebif, eu tinha muitas reações adversas. Em toda aplicação minha, eu tinha febre, ou ficava febril, tremor, dor no corpo, dor de cabeça, enfim. Uhum. Eu vivia à base de Tilenol para tentar amenizar ou passar os A sintomas. Dani também. É, Eu A Dani também. também. comigo acontecia Hoje eu isso. sinto menos, mas eu ainda preciso de um Tilenol Eu tomava no dia dois da uma aplicação. época. No dia da Não, aplicação, tomava um antes e um depois. eu cheguei a tomar de 4 em 4 horas aqueles de 750, Sei. de tão forte que era a reação. Mas agora não, se eu tomar um, eu tomo medicação e tomo um, e aí já vou dormir, né? Porque é à noite que a Sim. gente tem que tomar. Tomava à Aí noite tudo também. bem, eu acordo novinha no dia seguinte, Ah, mas tem que tomar. que bom. O corpo vai acostumando, né? Mas eu fiquei É, aí 3, verdade. 4 anos assim, sofrendo com as reações adversas. Aí eu entrei num estudo no H. Ó, se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar, perguntar, falar em cima, tá bom? Vai falando, Vai vai falando falando, vai aí. falando. Tá. Aí depois, é só para contar toda a minha história aí com a esclerose. Sim. Eu estava no HC, aí eu tive essa falha terapêutica, né, que amorteceu aqui. E, e antes disso, o meu segundo surto foi de coordenação motora. Eu estava na faculdade, eu perdi a coordenação, eu sou canhoto, e eu perdi a coordenação motora da mão esquerda. A pinça, assim, pegar copo, tudo, eu não conseguia fazer nada. Aí essa história é até curiosa, porque eu fiz a pulsoterapia e achei que ia voltar, tipo, rápido. E eu tinha provas na faculdade, não lembro que semestre que era, mas eu estava em período de provas. Eu falei, nem vou remarcar, vai voltar, eu faço a prova. Eu fui fazer a primeira prova, não tinha voltado ainda. Aí eu conversei Hum. com o professor na época, porque eu não tinha falado ainda. Eu falei, olha, eu tenho uma doença assim, 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 afetou minha coordenação motora, eu não tenho condições de escrever. Eu posso fazer a prova no notebook? Aí me autorizou. Aí eu lembro que a sala inteira ficou me olhando, porque só eu tava de computador na sala, tá todo mundo com papel e caneta na mão, e eu fiz a prova no notebook. O professor foi bem compreensivo, assim, não fez eu ter que remarcar a prova, nada. E aí, com isso, eu consegui fazer essa prova, não perdi nenhuma. Aí, voltando. Aí, no HC, que eu tive esse terceiro surto, que foi acho que foi em 2011 isso, mais ou menos. E eu, no estudo do HC, me convidaram para entrar no estudo, na verdade, no HC. Eu tratava lá normalmente com o Rebif, e aí, como eu tive esse novo surto, o pessoal me convidou para um medicamento, para um estudo novo de um medicamento chamado Daclizumab. Aí eu conversei com minha neuro na época e acharam que era interessante eu participar, eu decidi participar. Aí com isso eu parei com o Rebif. Aí nesse estudo eu fiquei. Ele era duplo, né? Ele é um estudo cego. Então no começo você tomava ou Avonex ou Daclizumab e um dos dois era placebo.
Eu fiquei um ano, nesse primeiro ano de estudo, eu fiquei no Avonex, tomando a Uhum. injeção uma vez por semana, intramuscular, né? E o Daclizumab era uma vez por mês, uma injeção subcutânea, uma vez por mês. Aí, quando passou esse primeiro ano, eles abrem um estudo, e daí quem estava no Avonex migra para o medicamento novo, né? É o protocolo, assim, do estudo. Então, eu passei a tomar o Daclizumab, eu fiquei de 2013 até 16, 17 com ele. Todo mês indo pro HC, por causa, por causa do protocolo do estudo, e todo mês também tomando o medicamento lá no HC, que ele ainda não estava Ficou liberado, né? bastante tempo. Pensei que era mais rápido. Bastante Não, tempo. esse ficou bastante tempo eu tomando só no HC. A Anvisa ainda não tinha aprovado, e esse medicamento Daclizumab, na época ele já era comercializado na Europa. Porém, aí 2016, 17, eu não vou me recordar bem, a minha doutora me ligou para ir lá no HC, urgente, que o medicamento tinha saído de linha. Ele deu em 8 pessoas, tinha em torno de 8.000 tomando na época. Em 8 casos, deu uma reação muito grave, deu encefalite. E aí o laboratório, os órgãos de saúde decidiram não autorizar, né? E retirar ele de linha. Aí com isso, com ele eu fiquei muito bem. Bastante gente que estava no estudo comigo teve algum tipo de reação, não tão grave, mais leve, assim, de pele, coisas assim mais leve, e acabaram tendo que parar, ou a doença não estava controlada, e eles tiveram que parar o estudo e trocar de medicamento. No meu caso, eu fiquei bem, até sair de linha. Daí eu fui para o Fingolimod, que é o comprimido todo dia. Tomei o Fingolimod, estava bem, mas meus exames de sangue começaram a dar um pouco alterados. O Fingolimod, ele faz os linfócitos, eles ficam escondidos, né? Então eles abaixo dos linfócitos no exame de sangue, né? No meu caso, começou a dar níveis normais de linfócitos e, além disso, começou a prejudicar o meu fígado. Então, a minha doutora estava acompanhando minha neuro, essa mesma do HC que eu mantive com ela depois que eu comecei lá no HC. E aí ela já estava meio que em alerta, e aí numa das ressonâncias que eu fiz, eu não tive surto, mas apareceu uma lesão nova no meu cérebro. Esse conjunto de coisas que eu falei culminou na troca de medicamento. E aí eu fui pro Foi o que aconteceu. Nathalie. Pode falar. Isso, Natalizumab. Foi o que aconteceu comigo. Eu só não fui pro Nata porque eu tenho o vírus JC. positivo. Entendi. No meu caso, o meu JC ainda é negativo. Então faz 3 anos que eu tô no Natalizumab. Meu último exame do JC também, que foi esse ano, foi em fevereiro ou março, eu não me recordo, deu negativo também. Então, eu estou mantendo o Natalizumab e com ele a minha doença está controlada também. Não tive mais surtos, não tive mais nenhum tipo de lesão nem na coluna, nem no cérebro. E eu estou bem com ele. Com ele eu não tenho nenhum tipo de reação adversa. Que bom. Foi exatamente o que aconteceu com você, que aconteceu comigo. Eu não tive surto, mas apareceu uma mancha nova. Assintomático. Então, assintomática. Aí a médica falou, vamos trocar, vamos pro Nata, mas eu não pude ir pro Nata. E qual você toma Então, atualmente? eu tô no Crevos Ok. agora. É bom também. Que é muito bom, tá sendo para mim, pelo menos. É assim, das linhas lá que a gente conhece de medicamentos, é um dos mais tops, assim. Então, acho que tá no É nível do do top. Natalizumab e tudo mais. Do topo, Sim. né? É no topo. Tanto que o Greg, nome dele... Hum. Fala, Dani. Não, eu só ia perguntar o seguinte:
você toma o natalizumab, você faz uso de alguma outra medicação contínua, assim, tipo, para fadiga, para alguma coisa Não, assim? eu sou do percentual baixo que nunca tive fadiga. Eu nunca Que tive bom. fadiga da esclerose múltipla. Recentemente eu tive dengue e aí eu fiquei derrubado, muito derrubado. Fiquei com fadiga, só dormia, não conseguia fazer nada de trabalho, nada durante Mas por uns conta 15 da dele. dias por conta da dengue. Minhas plaquetas baixaram muito. Mas aí depois que eu me recuperei, já voltei ao normal, assim. Mas respondendo a sua pergunta, Dani, eu não tomo nenhum outro tipo de remédio. O que eu tomo é suplementação. Eu tomo B12 todos os dias, por indicação médica, vitamina. E eu tomo uma vez por semana vitamina D, 10.000 unidades. Também com indicação médica. Agora, remédio para fadiga, para qualquer tipo de coisa paralela que a esclerose múltipla pode provocar, como eu não tenho, eu não preciso tomar. Vocês Legal. tomam alguma coisa em paralelo? Não. Não? Eu tomo que nem você, vitamina B, e eu e você estamos bem parecidos. Eu tomo vitamina B, eu tomo ômega 3 e Uhum. tomo vitamina D. E eu tomo ansiolítico. Uhum. Eu ainda tenho um problema de ansiedade bem alto, Sim, já é então eu tomo normal também. ansiolítico. É É, comum, né? É comum é lá comum, também. é Uhum. comum, é Uhum. comum. E desde o início, quando eu iniciei o tratamento, o médico já me colocou no ansiolítico. Eu não precisei tomar ainda. Espero que não precise, mas se precisar também, tem solução, né? Sim, com certeza, É com isso aí. Deixa eu certeza. só interromper um pouco vocês. Está vendo, Silvinha? Silvinha colocou aqui. Que maravilha, sem fadiga. Está vendo, Silvinha? Que Existe ótimo. gente que não tem fadiga. Pois é. Eu conheci tem um amigo meu que é o Wellington, ele é daí de São Paulo também. Ele é personal trainer e eu descobri que ele também não tem fadiga. É um dos percentuais baixos aí que nunca sentiu fadiga da esclerose múltipla. Mas você também, o Greg, você também fez exercício ou é Eu impressão minha? faço desde o começo. É, Que posso até bom. falar isso, Tô algumas coisas que começando, eu mudei. tô começando a achar que esse negócio da fadiga é por conta do exercício. O Wellington mesmo, no perfil dele do EM Impulso, ele já postou uma reportagem sobre isso, falando como a Uhum. musculação, acho que a musculação ajuda muito a combater a fadiga. Tem um estudo, acho que é americano o estudo, eu não vou me recordar agora, mas tem comprovação, sim. Quanto mais forte você tiver, mais você combate ela, eu Ô, acho. Greg, eu sou prova disso. Eu tava com andador, agora eu tô andando sem apoio. Olha que Eu tô maravilha. fazendo musculação. Eu melhorei É, muito e a fadiga, assim, fica cada vez mais longe. Não que ela não chega, às vezes chega, sim. mas ela fica, como eu digo, a minha bateria ficou maior, dura Exato, mais, o seu corpo fica mais preparado, né, mais para resistente, combatê-la. é. Exato, eu acho que é isso. É, É. aproveitando esse gancho, para todo mundo que vem conversar comigo, eu indico o exercício físico regularmente, principalmente musculação, que foi o que eu comecei a fazer. Eu fazia atividade física já antes, mas eu jogava futebol, academia eu não fazia, era bem esporádico, assim. Jogava futebol uma vez por mês, assim, quando dava. Não era nada regular. E aí, com o diagnóstico, e conversa com o neuro na época, orientação, eles me falaram, você vai ter que mudar de vida, vai ter que se alimentar melhor, vai ter que praticar exercício físico regularmente, vai ter que cuidar da cabeça, enfim, aquele pilar que a gente sabe
que ajuda aí. Então, uma das principais coisas que eu fiz foi, a primeira coisa foi, acho que eu tive o diagnóstico aí final do ano, em janeiro eu já comecei a academia, musculação, do ano seguinte, né? Então, desde então, eu cheguei a treinar 5 vezes na semana. Atualmente, por falta de tempo, eu estou treinando 2, 3, mas eu não deixo de não treinar, né? Eu sempre procuro Sim. manter a frequência. Então, desde então, eu faço musculação. Fui evoluindo, né? Porque a gente começa leve e tal, e vai evoluindo conforme tudo que você começa, né? E eu mudei muito minha alimentação. Minha alimentação era muito ruim. Comia bastante besteira, assim, fast food, bebia refrigerante na época. Faz acho que uns. Olha, eu não vou lembrar quantos anos faz que eu parei de tomar refrigerante, mas eu parei. Eu tomava assim, não era todo dia. Tomava no final de semana, tal, ou quando ia comer uma pizza, um lanche, enfim. Aham. Mas é isso, eu parei. No começo eu melhorei muito minha alimentação, comecei a comer mais frutas, verduras, salada, não comia quase nada disso. Ô, Dei uma Greg, controlada o no. Marcel Pode falar, tá desculpa. perguntando aqui se você deixou de comer carne. Não, como carne. Eu sou gaúcho, né? Aí é muito difícil para mim parar de comer carne vermelha. Apesar de alguns médicos indicarem, né, não parar, mas talvez diminuir para 2 vezes, 3 na semana, mas eu não consigo, confesso. Sou bem carnívoro. Eu como carne vermelha Eu ainda. diminuí, eu diminuí porque eu também sou carnívora pra caramba, então eu diminuí. O que aconteceu com a minha vitamina B? Desceu. Tô tendo que tomar suplemento. Entendi. Tem uma linha de nutricionista que indica controlar glúten e lactose também, né? Porque são bem inflamatórios para o corpo, né? Como a gente É, tem a doença autoimune, a gente pode ficar mais vulnerável aí. Mas no começo eu é. até tentei, tipo, zerar, mas eu não consegui. Hoje em dia eu evito. Eu como muito melhor. Então, durante a semana, assim, é muito raro. Leite não tem em casa, eu nem compro. Então, quando eu como, assim, lactose é queijo, sei lá, quando eu vou comer um lanche, por exemplo, de final de semana. Mas eu tento evitar aí as besteiras, né? Pizza, lanche, enfim, essas coisas de fast food. Não parei, no começo eu até dei uma boa parada, mas depois eu acabei voltando a comer assim controladamente, mas a minha semana é muito boa, então eu como muito bem assim, legumes, salada, Aham. arroz, feijão, enfim, o básico aí eu como bem. E aí eu me permito, de vez em quando, comer uma besteirinha, porque a gente não é de ferro, eu gosto muito de Claro. hambúrguer, pizza, É, enfim. de vez em quando um Claro. pouquinho vai matar. Exato. Vai ser bom até. Como a semana, a maioria do tempo é regrado, eu acho que é tudo questão de equilíbrio, né? É. Equilíbrio, exato. Uhum. E E eu também aí, procuro fazer dessa forma. Só que, assim, eu não comia carne, Greg. Não não comia. comia. Não, não comia. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu não comia carne. Porque aí comecei o tratamento, né? Usar o Rebif. O Rebif, ele tem alguma coisa de aceleração no seu metabolismo, alguma coisa assim. E meu ferro nunca estava suficiente. Eu estava com uma anemia constante, Entendi. né? Aí o médico falou assim para mim: você tem que comer carne. Carne Falei, vermelha, mas eu né? não como carne. Eu não como carne. Ele falou: não, não quero saber. Não adianta você falar para mim que come verdura escura, isso não adianta, porque a sua ferratina está baixa. Você tem que comer carne vermelha. Entendi. Aí eu voltei a comer. Mas eu faço como você. Durante a semana é regrado, não é todo dia que eu como carne vermelha, né? Uma, 2 vezes na semana, né? No máximo, e no final de semana, às vezes a gente abre uma besteira, lógico, né? Ninguém é de ferro,
E a gente gosta de pizza, Eu gosto de também. pastel. Pastel é bom também. É, isso aí. Eu acho que é tudo questão de equilíbrio mesmo. É, Se com você, certeza. se você conseguir zerar, beleza. Não vai ser ruim para você. Mas É, é muito difícil. E a gente já tem o problema da doença para se preocupar. Se for alguma coisa que acaba te estressando, eu acho que é pior. Então, você controla o que você consegue ali durante a semana, come certinho. Um final de semana vai contar pouco. Para você comer uma sim, besteirinha uma vez na semana, eu acho que tem que ter equilíbrio, entendeu? né? Com certeza. Ô, Que a Greg, nossa você tem cabeça filho? rege o corpo, né? O que É. foi, Dani? Você tem filho? Tô perguntando pra ele se ele tem filho. Eu Tem. tenho um casal. Tenho dois Um filhos, casal. uma de 6 e um de 3. Que legal. Sim. E eu fiz Que tudo legal. isso depois do diagnóstico, né? Eu sempre conto essa história, porque eu tive o diagnóstico com 19 anos, que foi aí em 2007. Estava no primeiro ano de faculdade, trabalhava na época também, e não deixei de fazer nada. Fui fazendo tratamento, quando tinha surto, tratava, enfim. Sim. Fui indo, tive essas mudanças na minha vida, assim, a minha qualidade de vida melhorou muito depois do diagnóstico. Eu sempre falo isso, porque a minha alimentação melhorou, comecei a fazer exercício físico, voltei para psicóloga na época também, fiquei mais um período para tentar entender aí a doença e tudo mais. Depois eu acabei tendo alta, fiquei bem assim, aceitei logo a doença desde o começo. Eu lembro que a primeira noite eu questionei, assim, falei, poxa, eu não sou um mau filho, né? Não bebo exageradamente, não fumo, enfim, não uso drogas, nada. Por quê, né? Por que eu? Mas aí depois você pensa, por que não eu também? Se veio para Exato. você, é porque você tem que enfrentar. E aí foi isso que eu pensei na época. E eu tenho muita fé também, me ajudou bastante. Sim. Então eu pensei nisso. Eu falei, bom, se é para eu ter isso, eu vou ter e vou viver com isso, vou superar, enfim. Levar da melhor forma. Exato. E aí foi isso que eu pensei já desde o começo aí. A Jaqueline perguntou se eu tenho alguma sequela. É. Eu É. vou, eu vou responder. Eu tenho uma pequena sequela que eu nem considero, que é assim, quando o meu corpo esquenta, ou eu tenho febre, ou eu estou numa atividade física muito intensa, às vezes quando eu jogava futebol, corria muito, a ponta dos meus dedos das mãos, ela formiga, amortece. Então, de vez em quando eu sinto aqui as pontinhas todas formigando, mas eu nem considero que é tão pequeno para o que a doença pode causar, né? Que eu nem considero como uma sequela. Mas é a única coisa Não, que eu sinto, assim, e dela. passa rápido também, não passa? Os meus sintomas de formigamento, eles demoraram muito para passar. Eu até Então, não sabia. mas esse que você está falando que você sente agora, você fez um exercício físico, começou a formigar a ponta Ah, dos sim. dedos. Você fica sentindo isso por quanto tempo? Um dia, dois? Menos de um dia, eu acho. Depende Então, passa muito. rápido. Passa rápido. Sim, você tem razão. Eu pensei nos surtos que eu tive, e aí eles demoraram para passar os sintomas de formigamento, pelo menos em mim, demoraram meses assim para passar, mas passaram. Mas esse aqui passa rápido. Eu sinto ali na hora, tal, o corpo dá uma esfriada ou passa a febre. Dura menos de um dia, com certeza. Que bom. Entendi, ó, que beleza. É, sim. Eu tô, assim, amando o Greg. Eu não sei você, Obrigado. Dani, mas eu tô Sim. amando. Tipo, eu queria ser igual ele. Imagina. Cada um tem o as É. suas qualidades aí, sua luta. E assim vamos indo.
Mas é o bom que a gente tem Ah, uma rede de apoio muito grande, né? Principalmente é, entre os isso que eu ia falar. pacientes. E o importante também é a gente saber que a gente pode mudar. Se você não está contente com que você, como você está hoje, você pode mudar. O Greg é um exemplo aí para você seguir. E eu digo Obrigado. uma coisa também, que a gente conversando, a gente acaba inspirando outras pessoas, trocando ideia e incorporando hábitos para a gente também. Eu fui meio rebelde, sabe, Greg? Eu deixei de fazer fisioterapia um tempo. Aí eu decaí muito. Uhum. Eu voltei a fazer fisioterapia, tive todo o apoio da Isa. A Isa me incentivou muito a voltar. E aí eu comecei. E da fisioterapia fui para musculação e agora estou andando muito bem, sem apoio, graças a Ah, que Deus. Então, eu maravilha. acho que essa rede de apoio que a internet nos possibilita agora, que lá no início, quando eu fui diagnosticada, Não não tinha, você também tinha não, nada. Não. né? É, não Não tinha tinha nada, nada. é muito importante. E a gente consegue muito rápido a informação, né? Sim. A gente tem um Tinha como a acesso mais Daniela fácil. sempre fala, e que eu não esqueço jamais, tinha bengala legal. Nossa. Conta pro Greg, porque ele não vai entender o que é É, essa bengala legal. assim, quando eu fui diagnosticada, eu nunca tinha ouvido falar na esclerose, Uhum. como a maioria de nós, Eu né? também não. E eu estava sozinha no consultório médico e ele falou dessa tal de esclerose. Aí eu fui procurar no Hum. Google, que não era tão amplo quanto é agora. A primeira coisa que me aparece no Google é o site Bengala Legal. Todo mundo com esclerose usando algum tipo de apoio. Bengala, andador, aquelas muletas canadenses, Sim. até ia passando para cadeira. Eu fiquei tão assustada com aquilo, tão assustada, que eu falo para Isa, eu fiquei com medo de viver. Eu falei, nossa, como é que eu vou viver com isso? Quando é que eu compro a bengala amanhã? É, Né? Você fica assustado, você não. Você só fala, nossa, amanhã eu vou acordar, não vou saber andar, não vou conseguir andar. exato. Isso do Google, o meu neuro, esse primeiro aí de São Paulo, ele me orientou, falou, ó, não pesquisa nada no Google, que só vai ver caso mais sério, mais grave, você vai achar que você vai ficar daquele jeito, enfim, não pesquisa nada. Aí eu criei um bloqueio que eu não pesquisei nada, aí as pessoas perguntaram, ah, mas o que você tem? Ah, eu tenho esclerose múltipla. Ah, mas o que ela faz? Aí eu não sabia explicar. Eu falei, cara, vou ler só a definição da doença para eu Sim, explicar para as pessoas o que eu tenho. Aí foi o que eu fiz. E depois eu não li nada, nada, nada. é. Eu fiquei bloqueado nisso e segui, assim. Mas foi orientação do meu neuro. Ele falou, ó, não pesquisa. Acho que ele já prevendo, né, que você olha no Google, aparece os casos mais sérios, né? Os Enfim, piores primeiro, né? com Pelo certeza. menos antes era assim, né? É, Porque agora as pessoas estão falando mais sobre isso, estão se expondo mais, então tem o bom e o mal, o certo e o errado sempre tem. Mas eu também tomei bronca do meu neuro, mas eu fiz normal. essa pesquisa e não esqueço até hoje do nome Bengala Legal, porque foi a primeira coisa que apareceu. Sim, E eu também gravei o bengala legal. Eu não vi, eu não estava, mas ela me contou, eu gravei. sim. Bengala legal. É, realmente aparece, né? Você procura, já É, indica na hora. É. né? Bastante gente usa apoio, né? Também. Eu tenho Sim, sim, amigos que usam cadeira de roda, bengala, enfim, andador. Faz parte também. Depende faz muito do, parte. do nível da doença, como ataca a pessoa, enfim. Exato. Ó, para vocês verem, vocês que estão assistindo, eu e o Greg fomos diagnosticados no mesmo ano.
eu uso andador e às vezes cadeira de rodas. O Greg não usa nada. Não, não uso. É, Então, é muito particular, né? É, Depende muito do corpo, do nível de agressividade da doença também, do exato. medicamento que você toma, se você foi diagnosticado já logo no começo, no primeiro surto ou não, que muita gente também é bom relatar, por a doença ser desconhecida, trata como sendo depressão ou ansiedade ou qualquer outra coisa, labirintite, enfim, muita gente toma por anos remédio para labirintite para descobrir depois que era esclerose múltipla, enfim. Aí eu varia tomei tudo. por anos remédio para labirintite. A Dani achou que era o quê? Era ortopédico, que A é Fibromialgia. a fibromialgia. fibromialgia. Me diagnosticou com fibromialgia. Fibromialgia Então, Eu da tive dor em tudo, diagnóstico de né? fibromialgia. é, então aí, nesses casos, a gente demora para descobrir e para Demorou começar o demais. tratamento. Eu demorei 5 anos para começar a tratar. Entendi. É, nesse ponto eu tive sorte, assim, porque o meu primeiro surto foi esse da visão, que eu não enxerguei nada, foi horrível, mas também os médicos que me atenderam já meio que descobriram o que eu tinha. E aí, quando eu tive o diagnóstico, apesar de ser assustador, eu fiquei aliviado porque eu descobri o que eu tinha. Porque eu falei, ah, nossa, eu não estou enxergando, o que está acontecendo? Nunca tive nada. Aí foi um pouco de alívio também, porque eu já estava pensando que era algo mais grave ainda, mais sério, Sim, entendeu? E aí você tem, claro, não vou falar, ah, que bom, foi fácil, ah, tem esclerose múltipla. não, Não, não foi. Mas do outro lado também, analisando os dois lados, eu senti um pouco de alívio por ter descoberto e eu falei, ah, agora eu vou começar a tratar, fazer o que precisa aí para viver. Ah, não tem cura, paciência, fazer o é. quê? Tem tratamento. Falei, tá bom. Tem tratamento, tá bom. Vamos indo. É o que a Foi gente o que a fala Dani aqui, falou. Greg. Não tem cura, como é que eu vivo com isso? Né? E o que a Exato. gente procura aqui, eu e a Isa, a gente sempre conversa sobre isso, fala sobre isso nas lives. Como é que eu posso ficar melhor? É isso. Exatamente. Né? Uhum. E aí procurando A melhorar gente sempre. busca melhorar sempre, né, a nossa qualidade de vida, né, para viver melhor, conviver, né, com a doença, enfim. E aí, Sim. essa rede de apoio é super importante para isso. O pessoal da esclerose múltipla é bem engajado. Na época que eu demorei para criar o perfil do Instagram para falar sobre a doença, eu tinha o meu perfil particular, mas eu falava eventualmente sobre a doença. E aí em 2016, eu acho, eu já tinha quase 10 anos de diagnóstico que eu criei o perfil, que é esse Greg esclerosado, para falar, porque eu pensei nisso. Falei, poxa, quando eu comecei, eu tinha que ligar para as pessoas para descobrir uma pessoa lá de outra cidade que tem também e saber se ela tá bem, se ela não tá. Eu não tive essa facilidade de conversar virtualmente com alguém, nada disso. Eu lembro que minha mãe, minha namorada na época que foram atrás aí de pessoas, aí descobrimos pessoas da minha cidade que tinham também na época. E aí começa a conversar, tentar se acalmar, né, esclarecer um Uhum. pouco, enfim. Mas aí quando eu criei o perfil porque eu estava bem. E aí eu olhava, eu falava, bom, bastante gente posta e não tá tão bem assim, não tá tão legal. Eu falava, vou criar o meu para mostrar minha vida na academia aí, minha atividade física, mostrar como é que eu Sim. tô, para tentar motivar mesmo, inspirar pessoas, enfim. Esse foi o objetivo aí desde o começo do meu perfil. E aí o pessoal é bem engajado, né? Foi crescendo. E o pessoal da esclerose é bem, um apoia o outro, é bem legal essa rede de apoio que a gente tem. Uhum. Também acho. Porque
como a gente tá falando, o Greg mesmo falou, gente, cada um tem um tipo de esclerose, que nem eu tô no andador. A Dani já passou pelo andador e saiu. O Greg nem foi pro andador. É, Sim. exato, cada um é de um Cada, jeito, né? cada um é É, de um jeito, a gente se respeita, se admira e se ajuda. e E um se entende o ajuda. outro, né? Porque Sim, já É, passou por alguma coisa ali com a doença e sabe como ela né? Então você sente. Eu já tive inúmeros sintomas, assim, bizarros, que eu não sei nem se alguém já teve um tipo de surto parecido com os que eu tive. De formigamento no céu da boca, igual eu citei. Eu tive uma época que foi uma esse pressão eu no nunca abdômen. soube. Então, eu tive um que foi uma pressão no abdômen. Parecia que tinha uma mão fazendo assim na É minha o barriga. abraço da M. Então, eu acho que eu tive isso também. Enfim, eu tive já queimação no pé. Eu tive várias coisas Nossa, eu também assim, nunca tive. porque ela pode dar inúmeras coisas, né? é verdade. Por É. atacar o sistema nervoso, enfim. Mas cada um aí conta a sua história, dá o seu exemplo. Ah, isso aí eu já tive também. Ou não, nossa, esse eu nunca tive, nem sabia que dava. Mas eu tive, É. assim, eu não reclamo, porque, como eu falei, a minha doença está controlada, faz tempo que eu não tenho nada de surto, lesão, enfim. É, mas eu passei por alguns sintomas diferentes, assim, do comum, Sim. né? E Uhum. aí cada um é de um jeito, igual vocês falaram. Para mim foi assim, né? É o que eu falei o outro dia, que eu faço algumas lives também no Instagram, às vezes. Eu falei, gente, cada, cada dia a esclerose dá um berrengue diferente. Você tem que aprender a lidar. Cada dia é uma coisa diferente que aparece. Exato. É. É verdade. Mas Ô, é Greg, isso. deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Claro. Você tem problema de esfíncter? Xixi? Não, nunca Ah, é? tive. Poderia Não? responder, Ó, mesmo se eu tivesse, sem problema nenhum, porque eu sei que é um sintoma até que comum, né? É Bastante gente comum. tem, é comum. Mas eu nunca tive. Eu tive esse da coordenação motora, que foi da mão. Eu tive inúmeros formigamentos e sensações assim diferentes no corpo. E eu tive a neurite óptica ao mesmo tempo nos dois olhos. Sim. Depois que eu descobri que ela poderia dar em um olho só. Até Sim. é. pouco tempo atrás eu achava que quem tinha neurite era nos dois, igual eu tive. Eu descobri, acho que numa live, inclusive, que não, Ô, que era só em um Dani, olho. você teve no olho só, não foi? Não, eu tive nos dois. Ah, Ah, nos foi nos dois. dois também? A Dani também teve, então, Greg, nos dois olhos. Eu Eu tive descobri nos dois. recentemente que poderia ser em um olho só. Fiquei com a Mas aí. visão turva, Uhum. Acho que foi igual o meu. E foi os dois ao mesmo tempo, né? Também. os dois ao mesmo É tempo, horrível. só que ela me deixou uma sequelinha um pouco maior. Eu perdi um pouco da visão periférica. Ah, perdeu. Eu fiz aqueles exames de campo visual, que você aperta o Sim, botãozinho, sabe? É horrível o exame, por sinal. sei, é horrível, Horrível. horrível. Mas o meu voltou 100%. Que Cada um bom. cada Cada um corpo é de um de um jeito, né? jeito. É. É. Ô, pessoal, vocês sentem dor com a neurite óptica? Eu não senti, que eu me lembre. Eu só parei de enxergar. Eu também não Vocês senti sentiram dor. dor? Não senti dor, mas eu tive muita febre, então eu tava com aquele sintoma da febre, Uhum. sabe? Daí Muita dá dor de dor, mal-estar. cabeça, dor no corpo, não era localizada no olho especificamente, mas era geral Porque teve alguém aqui, eu não lembro o nome, que comentou que teve dor no olho. no Doeu olho. muito, neurite.
comentou assim, neurite óptica dói demais. Sim. Não lembro o nome de quem comentou isso. Eu E já no meu ouvi alguns caso, comentários disso também, mas dor no olho, assim, especificamente não. Eu tive os sintomas da febre, né? Dor geral, dor de cabeça e o corpo moído. Mas eu também não tive, só a visão mesmo foi prejudicada e a minha voltou. Mas retomando, esse sintoma que você falou de controle de xixi e tal, é bem comum, mas como eu falei, eu nunca tive, nem eu também não tive problema de equilíbrio, de perda de força, eu nunca tive, que eu sei que é comum também. Eu não sim, tive. O meu, a Então, maioria foi por eu ligamento. acho que não acometeu, não teve nenhuma lesão no seu cerebelo. Eu acho. Estou chutando. Eu não sei. Se eu soubesse, eu até poderia responder melhor. Eu tenho bastante lesões no cérebro, mas eu sei que a maioria não é em região nobre do cérebro. E também não são lesões grandes. Isso eu tá. sei, que minha neuro me relata. E na cervical, na coluna, eu tenho acho que só uma ou duas lesões. Que eu também tive no começo, não sei qual surto foi dessa, mas eu tenho só uma ou duas, é mínimo, assim. A maioria minha é concentrada no cérebro, mas eu acho que talvez não afetou o cerebelo. Eu sei que região nobre do cérebro não tenho lesão. Que bom. Que bom, E assim, porque eu sinto isso na pele, porque eu tenho lesão e a Dani também, no No cerebelo. cerebelo. É falta de equilíbrio na certa, pelo menos ah, para mim. Para mim deve, também. deve ser, é a região do cérebro, né? É falta de equilíbrio e essa questão da força também pega muito, porque eu É, só consegui começar a recuperar isso com a musculação. Olha Eu não lá. sou 100%, né? Mas eu melhorei bastante. Mas o A equilíbrio é um musculação. probleminha, né? E o esfíncter também é um problema chato que a gente sempre fala aqui, né, Isa? Que a gente é campeã, Greg. Eu, a Isa, outras pessoas que a gente já conversou também. A gente chega num lugar. Eu chego num lugar que eu nunca fui. Qual é a minha primeira O banheiro. preocupação? Saber onde eu vou. Mas teve uma época eu tava fazendo xixi com bastante frequência. Aí eu também chegava no lugar onde é o banheiro, já de primeira. Mas eu não tive surto relacionado a isso e Tá. nunca tive esse tipo de problema. Mas eu sei que é comum. As pessoas que têm Uhum. esclerose múltipla chegam no local, primeira coisa é saber é. onde é o banheiro. A primeira coisa, onde é o banheiro, Onde é o banheiro? Sim. faz uma rota já, você sentar perto do banheiro, quem tem urgência urinária, que nem eu e a Exato, eu Dani, também. ia chegar rápido no banheiro. Chegar rápido e não ter problemas. Eu costumo É, falar, eu moro aqui em São Caetano, né? Com a Isa. Eu sou vizinha aqui da Isa, nós somos vizinhas de bairro. Eu vou para o centro comercial aqui do bairro, né? Que é uma rua Visconde, e eu costumo falar que eu conheço os banheiros de todos os comércios. Que eu já frequentei todos, já pedi para ir em todos. Sim, realmente, não tem jeito. Mas Não, tem que ir lidando, né? Não a tem gente tem o que que ir fazer. lidando. Exato. Ô, Greg, você tem, por acaso, aversão ao calor? Porque você mora no interior, lugar quente. Aqui varia muito o clima, mas na maioria do tempo é quente, bastante quente, acima de 30 graus. E só que aqui oscila bastante, então às vezes está muito quente durante o dia, à noite esfria, chega a, sei lá, 18 graus, baixa bastante. Eu não gosto do calor.
Isso definitivamente eu não gosto. Eu prefiro o inverno. Agora, eu não tenho aversão, mas eu não gosto. Não gosto. Prefiro o frio. Acho que a maioria das pessoas com esclerose múltipla também pensa dessa Sim. maneira. Não que o calor me afeta muito. Eu tenho essa questão da sequelinha, né? Mas é algo mínimo, então eu nem considero como problema que o calor me afeta, mas nada além disso. Mas eu não gosto. O corpo fica Eu pior, tinha, parece, dá é, mais eu mal-estar, não sei. tive a oportunidade de morar aí perto, em Ibitinga. É um pouco depois de Araraquara. Eu sei mais Tem ou menos onde é, nunca Ibitinga, fui para lá. Araraquara e a sua cidade. Uhum. Eu não fui por conta do calor. Eu ia Eu não falar, consigo, não me deu bem. essa região de Ibitinga, eu acho que é perto, eu não lembro se é perto de Bauru também, é muito mais calor que aqui, inclusive. Araraquara, que é uma É cidade vizinha, eu já acho que é mais calor que aqui, mais é quente. mais quente. Uhum. É. Mas é Eu, isso, eu com a a. gente Pode falar, fala, desculpa. fala. Pode falar. Não, Eu fala. ia só falar que, apesar aí da doença, como eu falei anteriormente, eu consegui concluir a faculdade, não parei de trabalhar, casei, tive filhos. Toda a minha vida, como eu tive o diagnóstico com 19 anos, praticamente toda a minha vida foi aí com a esclerose, ou depois É. dela, né? E, mas é isso. A doença é muito particular, né? Também em cada um. Nossa, Greg, adorei. Muito, muito obrigada por você ter entrado nessa live e a gente ter podido conhecer você. Com certeza. Adorei. Foi um prazer conhecê-las também. Espero que a gente possa conversar mais vezes. E eu adorei o convite, agradeço muito. De vez em quando eu faço uma live ou outra aqui, quando me convidam, na maioria. Eu acho que abrir live mesmo eu abri uma vez só aqui no perfil. Mas aí sempre É, que me convidam eu aceito participar, legal. ajeito os filhos, que minha esposa saiu com eles, senão ia ficar uma barulheira aqui. Então minha esposa saiu com eles hoje, me ajuda também. E Certo. aí a gente pode bater esse papo aí. Foi muito legal, agradeço muito o convite, foi bem proveitoso. E espero que o pessoal aí tenha gostado também. Ah, pelo que eu percebi, todo mundo gostou. Pelos comentários que eu vi subindo aqui, eu acho que o pessoal gostou sim. Ai, que bom. Eu Obrigada, vou Greg. rapidamente. Também adorei te conhecer. Já te seguia, né? Já vi as suas postagens, então agora estamos junto. E pode deixar qualquer coisa a gente chama, né, Isa? Opa! E deixo rapidamente contar como que eu conheci o Greg. Eu e a Daniela, a gente estava aqui fazendo live, aí eu vi Greg, o esclerosado entrou. Fiquei na minha. Passou algumas semanas, eu vi Greg, o esclerosado. Falei, nossa, o Greg, o esclerosado entrou de novo. Até que quando que foi isso? Eu não lembro a data certinha, mas eu estava no Instagram e eu vi uma postagem do Greg. Aí eu falei, eu acho que esse Greg, é o esclerosado. É porque no Instagram tava outro nome, tava o seu nome mesmo, Gregório. É, Gregory. Gregory, isso Isso. aí. Aham. Aí eu vi, eu falei, eu acho que é ele, porque tava falando do Dia Mundial de Esclerose Múltipla e tal. Eu Falei, eu acho que postei. é ele, hein? Eu postei sobre isso também. Quando eu consigo, que eu tava trabalhando como social media, né? Então eu tava produzindo conteúdo em massa para os outros, para os clientes. E aí o meu perfil, eu ficava com a cabeça cheia de coisa para fazer. Eu falei, caramba, eu não consigo produzir para mim. Aí eu dei uma parada, mas eu vou tentar voltar a postar com mais frequência. O pessoal gosta
dá bastante entrega, bastante engajamento, enfim. Eu sei que eu Legal. preciso melhorar aí na produção. Mas sobre a live, eu entro sempre que eu vejo alguma assim relacionada ao tema, eu tento assistir, nem que seja um pedaço, para conhecer novas pessoas, ver os assuntos que estão falando, enfim, é bom, né, a gente se manter atualizado aí nessa nossa rede aí. Com certeza. E eu só posso agradecer você, Greg, por Imagina, essa obrigado. live hoje está sendo com você, Obrigado, eu que agradeço que o eu convite. adorei te conhecer. Também Muito Hora adorei falar de com obrigada. dar vocês. Imagina, obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigado aí, boa noite. Boa Ótimo final de semana para noite vocês aí. para Para você todo mundo. também, Beijo. obrigada de novo, boa noite, beijo, obrigada, pessoal. Obrigada. Até Tchau, mais, tchau, pessoal. Boa Até noite. mais. tchau, boa noite.